aluno! Aqui então uma questãozinha sobre clima do Brasil, né? Trabalhando aí as massas de ar, que é um contexto que eventualmente é cobrado na prova da ESA, então você aí que já fez ou está estudando, né, que estudou para a prova da ESA, está habituado com esse contexto, é só para a gente já fazer uma referência, né? O território brasileiro, ele tem uma extensão continental, né? Quinto maior território do mundo em extensão. E aí, esse território, ele sofre atuação direta de 5 massas de ar. E na questão, aqui no exercício, ó, ele traz um mapa correspondente ao período de verão e um mapa correspondente ao período de inverno. As duas principais estações do ano correspondente ao clima do Brasil. Por quê? Porque a maior parte do território brasileiro é clima tropical. Então essa característica é muito marcante do clima tropical, de uma estação de verão chuvoso e inverno seco, no contexto geral, né? Com exceção da região norte, que é o clima equatorial. E aí você consegue ter uma boa distribuição aí dessa perspectiva da atuação das massas de ar. Então vamos aqui, ó. Nesse primeiro mapa, que traz o período do verão, então você tem aqui, ó, a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental e a massa tropical atlântica. Essas três massas de ar, qual que é a principal característica delas? Elas são quentes e úmidas. Então, ó, quente e úmida são essas três massas de ar. Vou sinalizar, ó, quente e úmida e quente e úmida. Então, a única massa que é quente e seca é a massa tropical continental. E aí percebe que a área de atuação dela aqui, ó, que mostra pelas setas, é bem menor que a área de atuação das outras massas de ar. Então a atuação das massas quentes e úmidas, elas prevalecem no território brasileiro. Então por isso, quando você pensa assim, principal característica do clima brasileiro, quente e úmido, por causa dessas três massas de ar aí. A equatorial continental, a MEC, a MEA, equatorial atlântica, e a MTA, tropical atlântica. No inverno, muda um pouco, principalmente a questão da intensidade dessas massas de ar. E aparece uma outra massa de ar, que é uma massa fria e úmida. Então, a única massa de ar fria e úmida é a MPA, a massa polar atlântica. Aí o que acontece com as outras massas? Principalmente as massas aqui da região norte do Brasil, ó, elas ficam menos intensas, então perde um pouco da área de atuação delas. E a MTA também ela tem um desvio, né? Ela vem mais pro nordeste aqui, então você tem um pouco de desvio da atuação da MTA. E a gente tem que lembrar que a região centro-oeste do Brasil, a região do Cerrado, né? Ele acaba tendo ali aquela concentração de ar seco também, que é muito relacionada aqui à MTC. Então que você já passa a ter uma ideia da atuação das massas de ar. Então vamos pegar aqui o enunciado, ó. O Brasil tem um território de dimensões continentais, suas terras se estendem pela zona climática intertropical e o seu litoral é igualmente extenso. Só um detalhe aqui que você também já deve lembrar, né? Tá vendo aqui essa linha pontilhada que passa pelo Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. É o Trópico de Capricórnio. Então, como o Trópico de Capricórnio passa aqui por esses estados, essa porção do território brasileiro, né, região sul do Brasil, está na zona temperada. Então ele cita aqui, né, se estende pela zona climática tropical e também, então faltou essa informação, não vai fazer muita diferença, né, na resolução, mas é interessante você ter essa informação também. Então zona climática intertropical e temperada sul, mesmo sendo aqui a menor porção do território, né, mas é importante destacar. Então lá, essas e outras características imprimiram no clima nacional forte influência das massas de ar oceânicas. Observe as massas de ar que atuam no território brasileiro e analise as afirmativas abaixo. Então vamos às afirmativas. A primeira afirmativa aqui, as massas de ar equatoriais e tropicais têm sua atuação atenuada no inverno, em função do avanço da massa polar atlântica. Então veja só, massas equatoriais e tropicais têm a sua atuação atenuada, ou seja, elas ficam mais fracas. Então, de fato, aquilo que a gente tinha falado, a MEA, a MEC
e a tropical atlântica, elas vão mudar de comportamento e uma diminuição da área de atuação, principalmente no que se refere às massas equatoriais. Então, essa afirmativa, ela está correta. Até porque a gente tem que destacar também a questão da massa polar. Então, massa polar ganha força, né, ganha expansão sobre o território, e aí ela impede que as massas equatoriais permaneçam ali nas suas respectivas áreas de atuação. Aí, segunda afirmativa. Em grande parte da Amazônia, o clima é quente e úmido o ano inteiro, porque permanecem atuando massas quentes e úmidas, massa equatorial continental e massa equatorial atlântica. Então veja só, a região amazônica, inclusive a gente tem até um trocadilho, né, uma brincadeira em relação ao clima equatorial. A gente sempre fala o quê? Que no clima equatorial chove todo ano. Na estação chuvosa chove o dia inteiro e na estação seca chove todo dia. Ou seja, mesmo no inverno ocorre temperaturas elevadas e chuvas constantes. Então, o clima equatorial ele tem essa característica permanente. Clima quente e úmido em toda a região amazônica. Então, também confere. A 1 e a 2 até aí estão tranquilas. Aí na afirmativa 3. Na área central do país, por consequência do encontro das massas da massa tropical atlântica e a massa polar atlântica, forma-se uma frente fria e a ocorrência de fortes chuvas no inverno. Vamos lá. Primeiramente, a região central do Brasil, ó, a área central do país, é a região do Planalto Central, Cerrado, Centro-Oeste. E a gente sabe que no período de inverno, essa região tem menos chuvas. Então ela tem essa alternância, né? O inverno é seco e o verão é chuvoso. Então já começa aí pelo contexto da área que ele está dizendo, a área central do país. A área central do país não chove. E aqui ele está dizendo que possui chuvas fortes. Então, só que já dá para a gente eliminar essa afirmativa, né? Aí na afirmativa 4. Ó. No clima subtropical ocorrem verões amenos e invernos rigorosos, com chuvas mal distribuídas ao longo do ano, consequência da ação dominante da massa polar atlântica, MPA. Então você, como estudou muito aí para a ESA já, ou está se preparando para a ESA, você sabe já da característica dos climas do Brasil. E a gente sabe que o clima subtropical, ele não tem essas características. Então a gente começa aqui, por exemplo, ó, os verões na região de clima subtropical. Qual que é a região de clima subtropical? É essa região aqui, ó, região sul do Brasil, que está na região temperada, né, que está ali ao sul do Trópico de Capricórnio. Então vamos lá. O clima subtropical vai ter verões quentes, média normal dos climas tropicais. E inverno, a gente não tem inverno rigoroso no Brasil. Então o inverno no clima subtropical é o inverno ameno. E as chuvas, olha só, são bem distribuídas. Então, a gente já matou a questão. Alternativa ali, ó, então vai ser a número 1 e a número 2, as afirmativas corretas. Então, a alternativa é a letra E, 1 e 2. Então é isso, valeu, até a próxima.